Oi, pessoal, meu nome é Heloísa e hoje a gente vai falar um pouco sobre a associação de resistores. Mas antes de falar sobre a associação de resistores, a gente precisa lembrar o que é um resistor. Então, nós já estudamos sobre isso, mas só para relembrar um pouco, o resistor é aquele componente eletrônico que ele tem a função, então, de dissipar energia ou impedir ou diminuir a corrente que passa por algum circuito. Tá, mas vamos lá, vamos por partes então. O que é um resistor? Primeiramente, o resistor ele transforma energia elétrica em energia térmica, né? E isso é chamado de efeito Joule, igual a gente já estudou antes. Isso é uma das funções que um resistor pode ter, transformar energia elétrica em energia térmica, em um circuito, em um aparelho eletrônico. Ele também ele pode limitar a corrente elétrica num circuito. Agora, se você tem uma corrente muito alta e quer limitar isso, você pode utilizar um resistor também. Lembrando também que a resistência elétrica ela é medida em ohms, né? Essa letrinha grega aqui, então, é o símbolo, né, no sistema internacional da resistência elétrica. Beleza. Só para vocês lembrarem, então, de alguns tipos de resistores, né? A gente pode ter resistores que são utilizados em circuitos eletrônicos, como esses resistores aqui, né? Então, cada faixa dessas indica uma resistência diferente, né? A gente tem também as resistências que são utilizadas em chuveiros, como essas aqui, né? A função delas já é um pouco diferente, elas já têm essa função de transformar a energia elétrica em energia térmica. Você quer esquentar a água, né? Então você utiliza esse tipo de resistor. Já para um circuito eletrônico, onde às vezes você quer limitar a corrente, você utiliza esse tipo de componente aqui. Então, beleza, a gente sabe que tem esses tipos de resistores. E eles são representados geralmente por esses símbolos aqui. Então, quando eu quero escrever um circuito, né, e quero colocar um resistor ali, eu geralmente simbolizo o resistor ou por esse desenho aqui, né, ou por esse quadradinho aqui, num circuito, quando a gente está desenhando, né, esquematizando um circuito elétrico. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um circuito bem simples, só para relembrar um pouco. Temos aqui uma bateria, né, uma pilha, e essa pilha fornece uma diferença de potencial. Essa pilha está ligada, então, através de um fio a uma lâmpada. Lembrando que essa lâmpada incandescente ela tem uma resistência interna, né? Então, seria como se ela estivesse ligada a um resistor também. E ela também tem um fio aqui que sai e vai para o interruptor. A gente pode aqui fechar o circuito com o interruptor, né? Então, quando o circuito está fechado, tem uma corrente que passa que percorre esse circuito, né? Essa corrente ela sai do polo positivo, ou o sentido convencional dela, né? Sai do polo positivo e passa pelo interruptor, passa pela lâmpada e entra de novo no polo negativo da bateria. E enquanto esse circuito estiver fechado, ela vai percorrer o circuito inteiro, a corrente. Beleza, mas esse aqui é um circuito simples. Os circuitos reais geralmente não são dessa forma. Você pode, por exemplo, associar algumas lâmpadas, pode colocar várias lâmpadas nesse circuito. Ou se fosse um circuito eletrônico com resistores, você pode ali associar vários resistores e não só um. Então, tem algumas mudanças que isso acontece, que isso acarreta num circuito. A gente vai ver isso, como que pode ser, como que esses resistores, esses aparelhos podem ser associados. E lembrando também que a equação que descreve, né, as grandezas nesse tipo de circuito, nesses circuitos mais simples, é essa aqui. Então, a gente tem aqui a tensão que sai da pilha, né? Essa tensão aqui da pilha pode ser 9 volts, 12 volts. Ela é igual à resistência do aparelho que está ligado no circuito, né, da lâmpada ou do resistor, vezes a corrente que passa pelo circuito. Então, a gente pode relacionar essas grandezas através dessa equação aqui. Beleza, isso tudo a gente já viu, já só estamos aqui retomando, né? Então, existem três tipos de associação de resistores que podem ser feitos. Então, pode ser uma associação em série, a gente pode associar esses resistores em paralelo, e pode ter também uma associação mista de resistores. Agora, a gente vai passar por cada uma delas. Iniciando primeiro com a associação em série. Como que é uma associação em série de resistores? Então, nós temos aqui ó, um circuito simples também, com uma bateria, e tem três lâmpadas nesse circuito. Podem ver que ó, o fio sai da bateria, ele é ligado aqui numa extremidade da lâmpada, na outra extremidade da lâmpada eu tenho um fio que é ligado na próxima lâmpada, tem outro fio aqui na outra extremidade também que é ligado na próxima lâmpada, e a lâmpada final então volta para a bateria. Então aqui é um exemplo de uma associação em série.
Esse tipo de ligação aqui a gente chama de ligação em série. Essas lâmpadas estão ligadas de forma que passe apenas uma corrente por todas as lâmpadas. Se vocês forem perceber, quando eu ligo essa bateria, se ela já não está ligada, né? Quando eu ligo ela, vai passar uma corrente, né? Vai ser uma corrente aqui do polo positivo e ele vai passar pela lâmpada até fechar o circuito. E essa corrente vai ser a mesma para todas as lâmpadas, ó. A gente não tem mais por onde a corrente passar, então a corrente vai vir aqui, vai ser a mesma aqui, vai ser a mesma aqui, vai ser a mesma aqui, e ela vai voltar para o polo negativo da bateria, no sentido convencional. Só que cada lâmpada dessas tem uma resistência diferente. E esses valores de resistência, eles podem ser colocados junto, a gente pode juntar esses valores de resistência para formar uma resistência equivalente, que é a resistência equivalente do circuito, seria como se fosse uma resistência total, né? Para a gente não precisar ali em cada lâmpada, cada uma tem sua resistência, cada uma tem uma diferença de potencial diferente. A corrente é a mesma, mas a diferença de potencial em cada lâmpada não. E a resistência também não, pode mudar. Então, quando a gente fala do circuito como um todo, nós temos a tensão que sai da bateria, nós temos o valor da corrente que sai da bateria aqui, né, que é fornecido, a tensão que é fornecida pela bateria, a corrente que sai dessa bateria, e a gente tem a resistência equivalente, que é como se fosse uma junção de todas as resistências ali, dos resistores que estão presentes nesse circuito. Beleza, então a associação em série ela é feita dessa forma aqui. A gente tem aqui uma representação um pouco diferente, mas é a mesma coisa no sentido de associação, né? Os resistores aqui eles estão associados em série também. Tem um circuito, né? Vamos dizer aqui que eu tenho uma diferença de potencial. Pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser a tomada, enfim, tá saindo aqui então, tem uma diferença de potencial e aqui eu tenho uma corrente que sai dessa pilha, dessa bateria. E eu tenho 4 resistores nesse circuito. Tenho o resistor 1, o 2, 3 e o 4. E essa corrente, como a gente viu, né, ela vai ser a mesma para todos esses resistores. Mas os resistores não são iguais, né? Tem um aqui, um aqui, um aqui. Eles podem ter valores de resistência diferentes. Só que, apesar de eles terem a mesma corrente, a tensão, por exemplo, a diferença de potencial não vai ser a mesma em cada um dos resistores. Mas ela precisa ser a mesma no final. Então, ela precisa sair, a diferença de potencial que é fornecida aqui precisa ser a mesma que volta para cá. Então, digamos assim, que a soma dessa diferença de potencial nesse resistor, mais a soma, mais esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui, né, a diferença de potencial nesses dois terminais aqui, ela precisa ser a mesma que é fornecida pela pilha. Então, a gente pode representar dessa forma, a diferença de potencial total vai ser a soma de todas as diferenças de potenciais, né? Daqui para cá, desse resistor, do ponto B até o ponto C, que é desse resistor, do ponto C até o ponto D, referente a esse resistor, e do ponto D até o ponto E, que é referente a esse resistor. Podem ver aqui, ó. Diferença de potencial no primeiro resistor, no segundo resistor, mais do terceiro resistor, mais a do quarto resistor. Apesar de a corrente ser a mesma, então nós temos diferença de potencial diferente para cada resistor. E quando eu falo do circuito como um todo, eu posso apresentar ele dessa forma aqui, ó. A diferença de potencial que é fornecida pela bateria, pela pilha, ela vai ser igual à resistência equivalente do circuito, né? A resistência total do circuito, digamos assim, vezes a corrente que passa pelo circuito. Só que como eu sei qual que é a resistência equivalente, não é? Porque eu tenho aqui, ó, tenho a resistência do resistor 1, do 2, do 3, do 4, elas podem não ser iguais. Como que eu vou saber qual que é a resistência total? Aqui é bem simples, numa associação em série, eu somo essas resistências. Então, a resistência equivalente nesse caso vai ser resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3 e 4, 5, 6, dependendo de quantos resistores eu tenho no meu circuito. Então, vai ser bem simples aqui. Se eu quiser saber qual que é a resistência equivalente, eu somo todas as resistências. Essa, mais essa, mais essa, mais essa vai ser a resistência equivalente. Se eu quiser calcular a tensão entre esses dois pontos aqui, por exemplo, eu posso usar essa corrente que percorre o circuito e a resistência desse resistor aqui. Mas em termos do circuito inteiro, né, eu tenho que somar todas as resistências. Então, beleza. Só retomando um pouco. No caso da associação em série, eu tenho que a resistência equivalente é a soma das resistências. Beleza.
a corrente vai ser a mesma em todos os resistores, como a gente viu ali, né? A corrente só tem um caminho para percorrer, então ela vai ser a mesma em todos os aparelhos, todos os componentes. E a soma da tensão nos terminais de cada resistor é equivalente à tensão total do circuito, a diferença de potencial, né? Então, esse foi um tipo de associação. Agora, a gente tem também a associação em paralelo. A associação em paralelo é ligada um pouco diferente. Se vocês forem ver aqui, a gente tem uma pilha, né? Pode ser uma bateria, uma pilha, que ela é ligada dessa forma aqui, com essas lâmpadas. Então, as lâmpadas não estão mais ligadas, né, uma no terminal da outra, que termina essa lâmpada já é ligada na próxima. Não, elas são ligadas em um fio que conecta todas a uma bateria. Então, a gente tem da mesma forma uma diferença de potencial que é fornecida por essa bateria e tem uma corrente que sai dessa bateria aqui, dessa pilha. Só que aqui é um pouco diferente porque a gente tem um nó. O nó é quando a gente tem aqui esse encontro de fios, né, onde um fio se divide em dois. Então, o problema aqui é que essa corrente, ela tem dois caminhos para poder passar agora. Quando essa corrente está percorrendo esse circuito, ela vai se dividir. Então, ela vai, digamos que a corrente sempre procura o caminho mais fácil, mas ela vai aqui se dividir. Nesse caso, por exemplo, eu tenho três caminhos possíveis, né? Essa corrente pode vir para cá ou para cá. E o que vai acontecer é que eu vou ter três correntes diferentes percorrendo cada uma das lâmpadas. Então, um tipo de corrente aqui, um tipo de corrente aqui e outra corrente aqui. Só que nesse caso aqui, diferente lá da associação em série, a tensão, a diferença de potencial nos terminais de cada lâmpada, de cada resistor, não vai mudar. O que vai mudar vai ser a corrente. Mas aqui, quando elas percorrem, então, o circuito, podem ver que elas vão voltar para a bateria, a corrente vai voltar como uma só, da mesma forma que ela saiu antes. Beleza, então, vamos aqui para um esquema representando resistores, ao invés de lâmpadas, né? Assim como as lâmpadas, o resistor também vai ter uma resistência, né? Esse circuito aqui, ó, ele é bem parecido com aquele que a gente viu antes, só uma representação diferente. Eu tenho três resistores e eles estão ligados em paralelo. A gente pode ver que tem aqui corrente que sai do terminal positivo, né? Aí tem um fio que se divide aqui e faz a ligação dos três resistores. Como eu tenho esse nó aqui, essa corrente vai ser dividida. Então, vai uma corrente para cá, uma corrente para cá e uma corrente para cá. Isso vai depender da resistência. A corrente que vai ser dividida aqui, ela vai depender da resistência desse resistor. Lembrando que quando a gente está falando de um circuito, eu posso utilizar essa equação aqui, né? Então, a tensão, a diferença de potencial vai ser a mesma para o circuito todo, diferente lá da associação em paralelo. Mas a corrente vai mudar dessa vez aqui. Então, se eu quiser calcular aqui qual que é a corrente que vai passar por esse resistor, eu posso simplesmente pegar esse valor de resistência aqui e o valor da tensão, que já que eu sei que a tensão não vai mudar, vai ser a mesma aqui, a mesma aqui e a mesma aqui. Se eu quiser saber a corrente que passa por aqui, então eu tenho o valor da resistência e tenho o valor da tensão. Jogo aqui eu consigo saber qual que é o valor da corrente. E quando elas passarem então pelos resistores, né, voltando para a bateria, a corrente vai voltar a ser a mesma que saiu lá no início. Então a gente sabe, a gente pode fazer essa associação aqui, ó. A corrente total do circuito ela vai ser igual à soma dessas correntes. A corrente que passa ali pelo segmento 1, né, pelo segmento A, que está representado como A, mas é aqui pelo 1, 2 e o 3. Então, vai ser a soma dessas correntes. E, além disso, o circuito todo ele vai ter uma resistência equivalente, né? Da mesma forma que a gente fez lá uma resistência equivalente para os resistores associados em série, eu também posso fazer uma resistência equivalente para esses resistores aqui, transformar como se fosse em um resistor só. E essa resistência equivalente, ela vai ser dada por essa relação aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. Se tiver mais resistências, vai ser 1 sobre a resistência 4. Aqui a gente só tem 3, né? Então, só iria até o 3. Então, esse valor aqui é dado por essa expressão aqui. Então, não posso simplesmente pegar o valor de R1, somar com R2, somar com R3 e eu vou ter a equivalente. Não, aqui na associação em paralelo é um pouco diferente. Justamente por causa dessa relação aqui, tá, pessoal? Se a gente isola aqui a corrente, ó, se passa esse R para cá, fica V sobre R, certo? E se a gente substitui, então, o I aqui nessa expressão, eu vou ter um V sobre R1, um V sobre R2,
V sobre R3, e aqui vai ser o V sobre a resistência total, resistência equivalente. Mas o V vai ser igual para todos, então eu posso simplesmente cortar os Vs, que é o valor da tensão. E aí eu vou ficar com esses valores aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, tá? Então, por isso que eu tenho esse valor aqui, nesse caso da associação em paralelo. Então, só relembrando, né? O inverso da resistência equivalente é a soma do inverso das resistências, ou seja, um pouco mais simples é essa equação aqui, né? 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante. Outra coisa, a corrente total é a soma das correntes em cada resistor. Então, a gente vai ter aqui, ó, corrente total vai ser a soma de cada corrente que passa aqui. Corrente 1, corrente 2, corrente 3. E a tensão é a mesma para todos os resistores. Então, diferente lá da associação em paralelo, que a tensão não muda, a diferença de potencial. Então, tem outro tipo de associação que a gente pode falar também, que é a associação mista. No caso da associação mista, eu tenho vários resistores que podem estar associados em paralelo e em série. E geralmente, quando a gente tem esse tipo de associação, a gente pode simplificar esse circuito. Como que eu posso simplificar isso aqui? Por exemplo, podem ver que eu tenho cinco resistores diferentes, né? Tem um aqui e mais 4 dentro dessa malha aqui. Como seria um jeito de simplificar? Podem ver aqui que esses dois aqui estão ligados em série. Estão vendo? Então, eu posso juntar esses resistores aqui numa resistência equivalente só, para ficar uma só. Mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, com o R3 e o R4. Então, ele vai ficar dessa forma aqui. Se eu juntar essas resistências, eu vou ficar com uma nova resistência aqui, com esse valor aqui, de R1 mais R2. Mesma forma aqui embaixo, né? Eles estavam aqui em série, eu podia juntar os dois. Fica R3 mais R4. Então, podem ver que o circuito já está um pouco mais simples, ele já está mais simplificado. Eu ainda posso simplificar mais. Se vocês verem aqui, ó, essa resistência aqui com essa resistência aqui, esses resistores, né, esse aqui com esse aqui, eles estão ligados em paralelo. E eu posso juntar esses dois lá com aquela equaçãozinha do 1 com a resistência, 1 sobre a resistência equivalente, mais 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Então, dessa forma aqui, eu consigo juntar essas duas. E aí, eu vou ficar com um circuito bem mais simples. Ó, eu vou ter só aquela resistência 1 que eu tinha antes, mais esse aqui que foi simplificada em uma resistência nova. E, como essas duas estão ligadas em série, ainda posso simplificar mais, né, através de uma associação em série, que eu somo essas resistências, que vai dar, então, uma resistência equivalente. Então, do circuito que estava bem complicado, né, aqui, ó, com 5 diferentes resistores, eu consegui calcular tudo em uma resistência equivalente só. Beleza, então agora para ilustrar um pouco melhor, a gente vai lá fazer uma simulação. Vou demonstrar como que a gente pode organizar esses circuitos. Se vocês quiserem mexer nessa simulação em casa, pode acessar esse site que está aqui no slide, que é uma simulação bem interativa, que você pode ali mudar todos os parâmetros para identificar como o circuito funciona. Bom, então vamos lá. Eu deixei separado já dois tipos de associações aqui para a gente mexer um pouco. Então, esse aqui, ó, já montei o circuitinho, né? É um circuito em série. Podem ver que vocês podem utilizar, por exemplo, bateria, né? Podem colocar mais fio, pode colocar aqui uma lâmpada se quiser, mas eu fiz um circuitinho bem simples aqui pra gente, pra ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui tem um interruptor também, né? Vamos colocar aqui para ver a corrente. Podem ver que não tem corrente nesse circuito, né? O interruptor está desligado, então não vai passar corrente. Mas se eu fechar o circuito, vai começar a passar uma corrente aqui. Tá vendo? Vou tirar ela aqui só para a gente ver um pouquinho melhor. Eu coloquei dois resistores associados em série. Então, esses resistores, né, peguei aqui da Star, qual que vai ser a tensão no terminal desses resistores? Eu tenho aqui, ó, um multímetro que eu posso medir a tensão que passa pelo circuito. Então, lembrando aqui que o circuito está ligado, está passando uma corrente pelo circuito, eu vou medir aqui, vamos só ver se a diferença de potencial ali na pilha é 9 volts mesmo. Estão vendo que está marcando 9 volts, né? Então, se a gente colocar aqui no primeiro resistor, vamos dar uma olhada. Podem ver que ela já não está mais marcando 9 volts. Como a gente tinha visto, numa associação em série, a
a diferença de potencial total vai ser a soma da diferença de potencial que passa por cada resistor. Né? Então, cada resistor, essa diferença de potencial vai ser dividida. Se a gente for medir aqui nesse segundo resistor, ó, vai dar a mesma coisa, 4,5 volts, que é a metade de 9, né? Se eu pegar aqui nos terminais dos dois resistores, ó, eu já vou ter a tensão total. Então, aqui ela já não é mais dividida. Se eu for medir aqui em qualquer outro ponto, vai ser 9 volts também. Então, nos terminais de cada resistor, vai ter uma tensão diferente percorrendo o resistor. Uma diferença de potencial diferente. Bom, então, beleza. A gente viu aqui que a diferença de potencial vai mudar, né? Ela não vai ser a mesma para todos os componentes no circuito. A gente pode também medir a corrente que passa por esse circuito através de um amperímetro. Se for aqui, ó, a gente pode pegar um amperímetro. Vou colocar um amperímetro aqui para a gente ver qual que é a corrente que está entrando aqui, que está entrando e saindo, né, da pilha. Ó, podem ver que ela está aqui em 0,45 ampere. Essa é a corrente do circuito. Agora eu vou ver aqui a que passa em cada resistor. Vamos ver aqui. Que passa aqui no primeiro resistor. 0,45. Vamos ver o que passa aqui pelo segundo resistor. 0,45 também. Então, a gente pode ver que essa corrente não mudou para o circuito inteiro, né? A mesma corrente que sai aqui da pilha é a mesma corrente que passa, é a corrente que passa pelos resistores e volta para a pilha. Beleza. Vamos desligar aqui. Então, a gente vai agora para um circuito com os resistores ligados em paralelo. Ó, vocês podem ver que agora eles não estão mais ligados um na extremidade do outro, né? Vamos ver, vamos ligar esse circuito aqui. A corrente está passando pelo circuito. Podem observar que ela está passando um pouco mais rápido, né? Do que a gente tinha visto lá antes, ó. Aqui passa bem mais devagar e os resistores são os mesmos. Por quê? A gente pode ver que a associação em paralelo ela já oferece uma resistência um pouco menor do que a associação em série. Então, se eu quero ter uma resistência maior, eu vou utilizar ali uma associação em série, né? Porque eu somo as resistências, então a resistência final vai ser maior. Mas aqui em paralelo, eu estou somando ali o inverso da resistência. Ou seja, essa resistência equivalente, a resistência total, vai ser menor. Por isso que esses elétrons podem fluir mais livremente aqui, mais rápido, porque a resistência é menor. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Vamos medir qual que é a diferença de potencial aqui. Por exemplo, vamos ver primeiro a pilha. 9 volts, igual a gente tinha esperado antes, né? 9 volts. Agora, vamos dar uma olhada em cada resistor. 9 volts também. Aqui no resistor de baixo, 9 volts. Então, essa diferença de potencial não vai variar para os componentes, igual a gente tinha visto antes. Antes variava, né? Ela se dividia. A soma das diferenças de potenciais era a diferença total. Aqui não, aqui ela não vai mudar. Vai ser sempre a mesma. E no caso da corrente, né? Vamos investigar aqui o que vai mudar na corrente. Posso pegar um amperímetro aqui, vamos colocar um aqui do lado da pilha para a gente saber qual que é a corrente que está saindo dessa pilha. Já que a corrente que entra na pilha é a mesma que sai, né? Então, a gente tem aqui, ó, 1,8 amperes. Agora, vamos ver aqui na extremidade de cada resistor. 0,9. Estão vendo que já tem uma diferença? Aqui também, ó, 0,9. Claro que como esses resistores aqui têm o mesmo valor, essa divisão da corrente vai ser igual. Mas se eu tivesse, por exemplo, uma resistência maior, essa corrente já ia ser menor. Né? Se eu tivesse uma resistência menor, a corrente ia ser maior. A gente pode ver isso só pelos valores do circuito todo, como um todo. Por exemplo, aqui nesse circuito que eu tenho uma resistência, que eu tenho os resistores associados em paralelo, a minha corrente já é maior do que lá naquele circuito que a gente viu aqui antes, ó. Tem uma corrente bem menor com associação em série, porque tem uma diminuição da resistência nesse tipo de associação aqui. Então, ó, como a gente viu lá nos slides, né, a gente tinha visto antes, a tensão não vai mudar para associação em paralelo, mas a corrente ela vai se dividir. Então, chegando num nó aqui, uma parte da corrente vem para cá e uma parte da corrente vem para cá. E isso, às vezes, nem sempre é igual, tá? A gente tem os valores iguais aqui porque a resistência é a mesma. Mas se essas resistências fossem diferentes, ia ter um valor de corrente aqui e um valor de corrente aqui.
Bom, se vocês quiserem utilizar a simulação, né, tem bastante coisa interessante para poder mexer aqui nessa simulação. Dá para incluir resistores, dá para incluir, por exemplo, uma bateria. A bateria tem mais, tem uma diferença de potencial maior. Você pode utilizar lâmpadas, né, para ver o que acontece ali ao utilizar uma lâmpada. Pode colocar um resistor com uma resistência bem maior. Esse aqui, se eu não me engano, tem 1000 ohms. Esse aqui tem. Essa lâmpada aqui também tem uma resistência maior. Essa bateria aqui, ó, tem 1000 volts, bem mais alta. Se a gente colocasse, vamos ver o que acontece aqui se a gente trocar essa bateria no circuito, por exemplo. Eu tenho resistores aqui com uma resistência bem baixa, relativamente, né, a essa bateria. Então, vamos ver o que acontece. Ó, tá pegando fogo. Então, essa bateria aqui já é muito alta para esse circuito, né? Então, você pode utilizar esse circuito como uma ferramenta bem interessante para investigar como que é essa relação entre tensão, corrente e resistência. Então, foi isso, pessoal. Se quiserem, então, dar uma olhada, o site o site da simulação tá aqui, né? E se quiserem saber mais sobre a associação de resistores, podem mandar e-mail, também podem perguntar pra gente. A gente tá aí, beleza? É isso.